Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o último vídeo da primeira série de devocionais diários postados em nosso canal. Se você deseja ver os vídeos anteriores, desce na descrição deste vídeo e clica nos links que estão à disposição. Também, se você deseja acompanhar as próximas postagens deste canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. O nosso propósito principal é oferecer conteúdos que te auxiliem na condução dos cultos domésticos, seja para ministração ou para discussão com a sua família. Durante 6 dias, um dia após outro, eu trago vídeos com assuntos pertinentes a um único tema. Para tanto, usamos as lições bíblicas da CPAD, que, diga-se a verdade, elabora um excelente material. Vamos lá então. Só para nortear você que está acabando de chegar em nosso canal, o tema que estamos finalizando hoje é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A sequência de assuntos dos devocionais anteriores são: primeiro, Cristo formou um novo povo, a igreja por meio do sacrifício vicário. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 19. Segundo, o poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27. Terceiro, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, bem como capítulo 17, versículo 24. Quarto, os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Atos capítulo 1, versículos 21 e 22. Quinto, Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Texto bíblico, Isaías 53 e versículos 1 a 12. Para hoje, nós temos 2 referências sugeridas na leitura diária da lição bíblica. As referências são João, capítulo 14 e versículo 23, e 1 de Paulo a Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo 16. Eu vou ler as referências. João, capítulo 14, versículo 23. Está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 1 de Paulo a Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo 16 está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Veja, o próprio Jesus, ele está afirmando: aquele que me ama, aqueles que me amam, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. 2 coisas importantes nós podemos observar nesta afirmação de Jesus. Primeiro, nós vemos o divino, o sagrado, habitando no homem por misericórdia, por graça. É joia em vaso de barro, como diz o apóstolo São Paulo. Segundo, nós vemos o ser humano sendo templo do Espírito Santo de Deus. E aqui nós vamos para a segunda referência que lemos, 1 de Paulo a Coríntios, capítulo de número 3 e versículo 16. Nesse texto, o apóstolo São Paulo está questionando um grupo de cristãos que, de certo modo, estavam vivendo a sua vida cristã de modo irresponsável. Paulo questiona: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Ou seja, sois templo. E conforme o próprio Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 2 e versículo 22, ele diz: sois templo no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Trago mais uma referência para te ajudar. Hebreus, capítulo de número 3 e versículo 6, que diz assim: mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Conforme vemos, não há dúvidas de que nós fomos feitos templos para a habitação do sagrado, para a habitação do Espírito Santo de Deus. O tema, ou melhor, o assunto, o tema, eu vou repetir para você, desta semana é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O assunto que nós estamos tratando hoje para cravar este tema é
Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Que Cristo vive no interior de cada crente, não temos dúvida. Eu quero apenas chamar a sua atenção agora para o termo pedra angular. Quero só chamar a sua atenção para isso. Esta pedra angular é o próprio Cristo. Ao mesmo tempo que ele habita em nós, a Escritura Sagrada também faz esta comparação especial do nosso Senhor Jesus Cristo como a pedra angular. Veja, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Esse termo já foi traduzido como a pedra mais importante, como a pedra principal. Ela era posta no canto de um prédio, das paredes, para sustentar o alicerce, para firmar, para unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia, por exemplo, dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Essa pedra angular, ela é trazida na Escritura Sagrada como uma figura do próprio Cristo. A igreja, que somos nós, é representada como um edifício levantado sobre o alicerce, colocado pelos profetas e pelos apóstolos. Está conseguindo encaixar o nosso assunto que vem sendo estudado durante a semana? Esse alicerce, quem é o alicerce? Sendo Jesus Cristo, a pedra angular. Então nós estamos edificados, nós estamos alicerçados, nós fomos construídos, levantados sobre um alicerce que foi colocado pelos profetas, pelos apóstolos, e Cristo é esta pedra angular que une os alicerces, e assim a igreja vai crescendo, e assim a igreja vai avançando de modo ajustado. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, e que esta ministração, que este devocional, de fato, sirva para a edificação da tua vida e da tua família. Deus te abençoe e que o Espírito Santo ministre melhor aos vossos corações e à tua casa e à tua família. Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus nos permitir, com mais devocionais.